E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Hoje a gente precisa falar de dinâmica. Bom, a dinâmica é uma parte do processo seletivo que é muito interessante e muito importante para qualquer área aí que está sendo colocada. Porque hoje em dia, as empresas, todo mundo na realidade, precisa saber trabalhar em equipe. E muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, a dinâmica está realmente olhando isso. Então você vai reparar que em muitos processos seletivos com aspecto de dinâmica, você vai ver 2, 3, talvez até 4 em cada canto, uma pessoa em cada canto da sala ali, olhando o que está rolando, o que está acontecendo em volta, como as pessoas estão reagindo, o que está sendo avaliado uma dinâmica em grupo. Essa dinâmica em grupo é justamente para ver como que as pessoas estão, como que elas estão agindo umas com as outras, consigo próprio. Então esse é o momento, gente, de não tirar o celular do bolso. Mostra ali que você tem foco. Até porque, como que você vai falar ali, como um ponto forte que você tem foco, que você é orientado a detalhe, se você chega no primeiro momento e, já tira ali o celular e fica olhando? Não dá. Além do mais, muita gente acaba falando assim, eu sei muito bem lidar em equipe, eu sei trabalhar em equipe, eu sei delegar a ordem. E a dinâmica é justamente para mostrar isso. Muitas vezes a dinâmica é uma coisa boba, você vai te falar ali para escrever 3, 4 características, e você vai ter que passar isso em diante para outras pessoas e depois rodar essa folhinha que você recebeu de modo que você tem que apresentar ela com diferentes características e falar por que aquela característica é importante. Depois disso, talvez você tenha ali um momento de brainstorming com sua equipe e tudo. Os seus headhunters, ou seja, aquelas pessoas que estão avaliando o processo, elas estão justamente vendo como que você vai lidar. E aí, você vai mostrar a gesticulação, você vai simplesmente ficar parado anotando alguma coisa, você é o tipo de pessoa que vai só tomar ordem, você é a pessoa que vai dar ordem, outra coisa. E se tiver outra pessoa dentro da sua equipe que também gosta de dar ordem, como você vai saber lidar com essa pessoa, entende? Então a dinâmica, ela está avaliando todos esses quesitos e como se comportar. Bom, se você está ali, você é uma pessoa que sabe delegar ordem e tudo mais, você tem outra pessoa, até outras pessoas que sejam assim, a primeira coisa que você vai ter que fazer é resolver o conflito. Você já pode passar ali, delegar alguém que seja um líder, né? Seja voluntário, também está sendo também olhado em muitos casos. Além do mais, você também vai ter que se rebaixar, entre aspas, mas não tem problema, isso é visto como uma coisa boa. Às vezes aquela pessoa que consegue ser líder e também o subordinado ao mesmo tempo é muito bom, porque é uma pessoa que sabe controlar o ego e mostra para a empresa que você tem um certo domínio das suas relações pessoais, do seu ego e até mesmo de emoções. Isso é muito importante. Então veja como a dinâmica, embora pareça uma coisa boa, muitas vezes fácil, ela está na realidade avaliando um monte de aspecto ali que a empresa quer ver se você encaixa com ela. Bom, e as dinâmicas individuais? As dinâmicas individuais, elas estão realmente olhando o quanto que a pessoa consegue ser orientado a detalhes. Veja bem, alguns anos atrás eu tive vários alunos que foram para uma entrevista, a mesma por sinal, e aí tinham que levar um objeto. E esse objeto, muitos, adivinham, esqueceram. Ou não leram o edital de maneira que deveria ter sido, enfim. E aí, o entrevistador fez todas as perguntas básicas ali, nome, fale sobre você, pontos fracos e fortes, e por fim falou assim, bom, e agora? Você lembrou daquela última etapa que estava lá no edital? Muitos ficaram ali pasmos, não sabiam o que falar e ponto, já foram descartados. Outros conseguiram fazer um imprevisto, alguns ali conseguiram improvisar. Então falaram assim, claro, lembro. Por quê? Porque já tinham treinado antes. Então esses que conseguiram improvisar, eles tiraram ali carteira, chave, caneta que tinha no bolso, enfim, eu vou contar uma história interessante desses também. Enfim, voltando aqui, qual que é o intuito desses objetos? Primeiro, é para ver se o candidato vai lembrar daquilo, se ele realmente lê as orientações, porque às vezes aquela vaga é realmente alguma coisa que precisa estar atento, muito atento aos detalhes em si. O candidato que já não leva, ou que não sabe improvisar, ele está eliminado, não tem muito o que fazer. Agora, aquela pessoa que improvisa bem, às vezes consegue deixar de um modo que soube o tempo todo e nem foi um problema. Então é esse o caso que você deve estar preparado. Enfim, vamos lá. Por que você tiraria uma caneta ou uma carteira, coisas assim? Porque nesses casos você vai ter que explicar para o seu entrevistador o porquê que você tem aquela caneta. A caneta para mim é importante porque ela deixa que eu registre meus pensamentos e ideias em blocos onde eu consiga relembrá-las para depois.
eu sou muito orientado aos detalhes em si, então eu gosto de fazer anotações e coisas assim do tipo. Essa é uma ideia muito boa para o uso da caneta. Além do mais, você pode falar que você constantemente tem ideias novas, você precisa registrá-las para que não esqueçam, para que seja feito um brainstorming depois. Enfim, tudo isso mostra aspectos muito bons para alguém que vai trabalhar com estratégia, com marketing, enfim, qualquer outro aspecto ali. Carteira também, você seguiria a mesma lógica. Você gosta de ter controle sobre suas finanças, isso é muito importante para a sua saúde mental, financeira, tá vendo? Qualquer resposta ali serviria. O celular também poderia ser colocado, só que o celular é uma coisa um pouco clichê. Às vezes aquela pessoa que esquece, ela já tira ali o celular, com certeza vai estar com ela, vai explicar ali que a vida dela tá ali em cima daquilo e tudo mais. E além do mais, tome cuidado com esse aspecto, porque e se o seu entrevistador te perguntar, bom, sua vida toda está registrada aqui, e se você perder? Então você já tem que ter um jogo de cintura, de falar sobre a nuvem, falar que você já tem um plano B, você faz backup, enfim, seja criativo. Bom, o caso interessante que eu ia contar a vocês é o seguinte, eu tive um aluno que ele foi para a entrevista e ele quis ser diferente dos demais. Ele falou qual objeto que eu vou levar que vai me diferenciar dos demais e também vai ter uma conexão com a empresa. E ele foi para uma entrevista com uma área inovadora dentro da área de tecnologia. E qual objeto que ele levou? Uma camisinha. Bom, a explicação dele foi fenomenal. Ele diz que justamente a camisinha, ela dá a ele ousadia, um objeto que muitas pessoas não levariam, óbvio, né? E, além do mais, embora a gente deve ser ousado para arriscar novos mercados, arriscar novas ideias, aventuras, seja o que for, você age de maneira consciente e também segura. Olha que interessante. Então ele conseguiu conectar isso tudo com uma camisinha. Quem que diria, né? Quando ele me falou depois, eu falei, meu Deus do céu, foi algo ali bem interessante, porque ao mesmo tempo que foi muito arriscado, também foi uma ideia muito boa, né, para quem está querendo sair da lógica, da mesmice, do clichê e tudo mais. E no final das contas ele foi contratado, então a criatividade é um ponto essencial para esses tipos de dinâmicas. Saber você lidar com as pessoas, você também saber lidar com criatividade, com improviso, tudo isso a dinâmica está sendo levada em consideração. Muitas dinâmicas hoje de empresas da tecnologia, principalmente, você vai ter que ter um time e às vezes competir contra outras pessoas. Não fique abalado de achar assim, meu Deus, eu estou num grupo ruim, talvez você conheça um outro que estudou com você que não foram os melhores alunos, as pessoas se surpreendem. E lembre-se, nota nem sempre define as coisas, tá bom? Então lembre-se, nesse aspecto você precisa saber lidar bem com as pessoas. Se você vê ali que você pode executar como líder e tudo mais, isso é muito importante. E lembre, muitas das vezes a empresa está avaliando também. E aí, quem que é o líder? Quem está organizando as coisas? Porque uma empresa precisa ali de uma missão, ela precisa ter um foco e tudo isso é encaixado muito bem para esses aspectos de liderança dentro de dinâmica de empresa. Então, fiquem atentos. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula.